Fala galerinha, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal, tá? Semana passada eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber, o que vocês queriam que eu trouxessem pra vocês. E uma das perguntas mais recorrentes foi sobre dividendos. O que são, como conquistá-los, quais as melhores empresas. Então vamos embora esclarecer isso, tirar essa dúvida de uma vez por todas. Antes de mais nada, peço que você já deixe seu like aqui. Comenta o que você tem achado dessa série de vídeos e compartilha com seus amigos. Se você ainda não viu nenhum vídeo que tem aqui no canal ou lá no meu Instagram, dá uma pausa nesse, tá? E assiste os outros para ter uma base de tudo que já foi falado. Mas dito tudo isso, feita essa breve pausa, vamos ao que interessa, vamos ao assunto de hoje, dividendos. Afinal de contas, o que são os dividendos? Dividendo nada mais é do que um provento, que é uma parte do lucro da empresa distribuído para os seus acionistas, tá? Então, se uma empresa teve um lucro de 100 milhões de reais, ela vai pegar uma parte desse lucro. Normalmente a lei diz que o mínimo é 25% para ser distribuído. Então, ela, no caso, pegaria 25 milhões para distribuir por todos os acionistas que existem, certo? Isso são os dividendos. O bom dos dividendos é que esse rendimento não é tributável, ou seja, o leão, um imposto de renda, não fica com uma parte desse seu dinheiro. Ponto para nós. Tranquilo? E aí, como é feito esse cálculo? Por exemplo, a empresa tem mais de 1 bilhão de ações no mercado e ela lucrou 100 milhões de reais. Ela vai pegar o percentual que ela pode distribuir, um mínimo de 25%, mas existem empresas que distribuem 50%, 90% do lucro para os acionistas. Então, ela vai pegar esse valor, vamos botar 50 milhões, 50% lá do lucro, e vai distribuir pela quantidade de ações existentes no mercado, aquele 1 bilhão lá que eu falei. Cálculo rápido eu não sei, mas vai dar alguns centavos, sei lá, 2 centavos. Vamos chutar aqui que deu 2 centavos essa divisão. Então, cada ação vai receber 2 centavos do lucro, do dividendo. Se eu tenho uma ação, eu vou receber apenas 2 centavos. Se eu tenho 10 ações dessa empresa, eu vou receber 2 centavos por cada ação. No caso, eu vou receber 20 centavos de dividendo. E por aí vai. Por isso que a ideia do mercado de ações é você aumentar o seu aporte, ou seja, aumentar seu posicionamento nessa empresa comprando mais ações com o passar do tempo. Porque assim, cada vez mais você vai receber um valor maior de dividendo, já que ele é referente à quantidade de ações que você possui. Tranquilo? Então, seguinte, como escolher uma boa pagadora de dividendo? Então, como eu falei, como eu dei o spoiler lá, o dividendo é em cima do lucro líquido que a empresa recebeu, teve naquele período. Então, para a empresa ser uma boa pagadora de dividendos, ela tem que ser uma empresa geradora de lucro, não é isso? Então, seja para dividendo, seja para virar sócio, seja para qualquer coisa, você sempre procura empresas que gerem lucro. Afinal de contas, ninguém quer ser sócio de uma empresa que está indo falência. Então, boa pagadora de dividendos significa uma empresa que gera bastante lucro. Porém, as empresas podem pegar esse lucro e reinvestir nelas mesmas, buscando crescimento. Então, outro fator que você deve analisar é: a empresa ela já é bem consolidada no mercado, o segmento que ela se encontra dá projeções de crescimento ou não tem mais margem para crescer e aquele lucro ficaria lá. Então, empresas já muito consolidadas ou de segmentos que não têm tanta margem de crescimento, elas tendem a pagar mais dividendos. Então, empresas do setor elétrico, como Taesa, Engie, Transmissão Paulista e várias outras, elas tendem a ser ótimas pagadoras de dividendos. A Taesa é uma empresa que eu tenho em carteira e ela é conhecida por pagar aí normalmente trimestralmente dividendos. Cai lá um valorzinho na sua conta corrente. Ah, importante. O valor do dividendo ele cai diretamente na conta corrente atrelada à sua corretora, tá? No meu caso, como eu já disse, eu uso o Banco Inter, que além da minha conta corrente, é a minha corretora. Mas existe aí a Rico, a XP, a BTG, a Modal Mais, várias outras que vocês
estudam e veem qual se adequa melhor para você começar a investir. Então, como eu falei, empresas lá de energia, porque é um setor perene, é um setor grande e que também não tem muita margem para crescer. Lógico, estão procurando lá energia limpa, ainda tem margem para crescimento, mas normalmente são empresas que pagam excelentes dividendos. Outras empresas são os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, porque não tem tanta margem para crescer também. É muito difícil o Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, conseguir, sei lá, dobrar o número de correntistas. Então, eles não investem totalmente no crescimento deles, eles também pagam bons dividendos. Empresas já grandes, Ambev paga alguns dividendos, a Vale, eu particularmente não invisto em Vale, né? Como eu já falei aqui, por princípio mesmo meu, mas a Vale desde Brumadinho não estava pagando, mas voltou a pagar recentemente, se eu não me engano, pagou quase R$ 2 de dividendos, alguma coisa do gênero, que é um valor bem alto, tá? Então, empresas de setores que não tem mais margem para crescimento, empresas sólidas que geram bastante lucro, são empresas boas pagadoras de dividendo. E aí, como eu falei também, existe uma lei que diz que o mínimo a ser pago pela empresa é de 25%. Existe a possibilidade de burlar esse sistema de 25%, se eles abrirem votação com os acionistas em Assembleia Geral e colocarem que desejam pagar menos, ou se a empresa estiver passando por algum momento de turbulência, de dificuldade. Lógico, se está precisando pagar a dívida, não tem tanto lucro, então ele retém um pouco desse pagamento para pagar posteriormente. Então, existem essas possibilidades, tá? Lembrando sempre, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, é bastante importante que vocês tenham isso em mente. Não é porque uma empresa é historicamente boa pagadora de dividendos que ela vai continuar sendo. Você precisa analisar, você precisa ver como ela está no momento, se ela está lucrando, se ela está investindo nela, tá? Isso é bem importante. E aí, como você saber o percentual de dividendo dela? Hoje a taxa Selic está 2% ao ano, tranquilo? Então, seus rendimentos em renda fixa estariam rendendo por aí, perto disso. É um rendimento bem baixo. Quando você vai ver o dividendo que uma empresa paga, você pega o valor que ela pagou por cota. Então, a última da Taesa foi 81 centavos por cota. E aí você pega o valor da cota dela. Eu paguei na época R$ 28. Então, você ia dividir 81 centavos por R$ 28. Ia dar, sei lá, 0,6. Também não sei, não fiz o cálculo. 0,6%. Tranquilo? Para aquele período. Aí vamos supor que ela pagasse mensalmente. Eu iria fazer 0,6 vezes 12, que é quando dá no ano, para saber o percentual dela anual de rendimento. Lógico que não dá para comparar taxa Selic com ação, porque a ação também pode valorizar no preço dela. Então, se eu paguei 28, possa ser que tenha época que ela chegue a 35. Então, eu já tive esse percentual de retorno também, além dos dividendos, tá? Então, falando de ações, o que a gente precisa analisar na hora de escolher boas pagadoras de dividendo é o setor que ela está inserido, se ela tem gerado bastante lucro e o percentual do dividendo dela, o preço que ela pagou da última vez pelo valor da cota. Mas se a gente for olhar apenas dividendos, uma excelente forma de receber mensalmente são os fundos imobiliários. Por quê? Eles têm uma lei que diz que eles têm que compartilhar com os acionistas, com os cotistas no caso, né? E em bolsa de valores para empresas a gente fala acionista e para fundo imobiliário a gente fala cotista, tá? Então eles têm que compartilhar com seus cotistas 95% do rendimento semestral, mas muitos fundos, a grande maioria, opta por fazer esse pagamento mensal, virando tipo um aluguel mesmo. Então, você tem lá um fundo de lajes corporativas que aluga para empresas. Ele vai receber aquele valor do aluguel mensal e vai compartilhar lá com os cotistas aquele valor mensalmente. Sei lá, 50, 60 centavos por cota que você tem do fundo. Então, também o interessante é que você esteja sempre
aportando para aumentar seu posicionamento e tá recebendo mensalmente lá o valor na sua conta corrente. Tranquilo? E aí, para fundos imobiliários, o que é que você tem que ver? Qual é o setor que ele tá, principalmente agora, em época de corona. Por exemplo, os setores de shopping sofreram bastante, todos os shoppings fechados aí, inadimplência, a taxa de vacância, que é o espaço não locado, aumentando. Então, o valor do dividendo, o valor daquele percentual que você recebeu, diminui, porque a empresa, o fundo, né, imobiliário não está lucrando, então não tem como ele pagar. Então, na hora de você comprar cotas de fundo pensando em dividendos, veja também qual é o setor que ele está e qual é o momento da economia, qual é o cenário que a gente está, para saber se ele vai estar dando bons dividendos ou não. Mas lembrando sempre, bolsa de valores, investimento é a longo prazo, nada vai te deixar rico da noite para o dia. Eu, por exemplo, estou comprando cotas de fundo de shopping agora porque elas estão mais baratas do que valem, justamente por isso, porque os shoppings sofreram e apesar de estar pagando poucos dividendos agora, eu acredito que os shoppings vão retornar. Shopping é um local que a gente vai para se distrair no final de semana, no domingo, vai lá no cinema, aí passou no cinema, para na praça de alimentação, vê um short que queria, passa na livraria e vai deixando o nosso dinheiro lá. E aí o shopping, com o tempo, vai retomando o crescimento que tinha, né? Então, pensem sempre nisso, pensem a longo prazo. Mas eu espero que sobre dividendos eu tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa, deixa mais no comentário que eu vou adorar responder. Deixa também temas que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou adorar fazer os vídeos sobre. Um beijo e até semana que vem.